Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Monstros, Ver para Crer, quadrinhos queer e a dissidência de corpos corpas. Nessa mesa de debate do quarto mix literário, nós estamos fazendo um encontro também com a PocCon, porque o nosso mediador é o organizador desse, que é o maior evento de quadrinhos no Brasil, o Mário César. Ele vai fazer uma conversa com autoras e autores que nos apresentam, sobretudo, a experiência de ser uma pessoa trans e de estar nesse corpo, principalmente em transição, buscando uma autoaceitação. São narrativas visuais muito interessantes que vocês vão gostar muito de conhecer. Tenham um ótimo encontro. Olá pessoal, aqui quem fala é Mário César, eu sou autor e editor de histórias em quadrinhos e também sou co-criador e organizador da PocCon. Eu estou aqui a convite do Alexandre Rabelo para mediar uma mesa sobre quadrinhos aqui no Mix Literário. Eu queria agradecer imensamente a organização do evento por abrir espaço para uma mesa de quadrinhos, um evento de literatura. E a gente vai ter uma nossa mesa aqui chamada Monstros, Ver para Crer, Narrativas Visuais Queer, com Lino Arruda, Kael Vitorello e Diana Salu. Então, vamos começar nosso bate-papo. Falta a minha descrição, né? Tá, eu vou fazer agora minha autodescrição. Eu sou um homem cisgênero, sou gay, sou moreno, tenho cabelo castanho escuro, com os cabelinhos grisalhos, eu uso óculos, tenho barba, estou usando uma camisa estampada em tons de roxo e rosa. E estou na minha sala aqui, que tem um sofá, uma estante com livros, muitas plantas e uma bandeira do orgulho LGBT com o logo da minha feira, que eu organizo só com artistas LGBTQIA+, chamada PocCon. Pronto? E agora a gente vai começar nosso bate-papo apresentando nossos convidados ilustres. Vamos começar então por ordem alfabética, que acho que é o mais certinho a se fazer. Vamos começar com a Diana. Diana, se apresente para o público aqui do Mix Literário. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diana Salu. Eu tô com um macacãozinho preto, eu sou branca, tô com cabelo cacheado, com um cortezinho, chama long bob, é maior aqui, tem uma franjinha, uso óculos. Atrás de mim tem um estante de livros com uns quadrinhos, uma bandeira trans, opa, aqui, e tem umas plantinhas, um cartaz ali, Leia Zines, da Fernanda Meirelles, que é um cartazinho que eu adoro.
Eu sou travesti, sapatão, sapatinho, na verdade, eu acho. E sou daqui de Brasília, nascida e criada. Eu me formei em artes visuais pela UNB e durante o curso eu comecei com produção de zines junto com alguns colegas. E a partir dessa produção de zines foi onde eu comecei a experimentar o meu trabalho com quadrinhos. E a partir daí eu acho que eu nunca parei muito assim de estar trabalhando com o universo de publicações. Hoje em dia o meu trabalho ele não está restrito apenas aos quadrinhos. Eu tenho trabalhado bastante com poesia e, enfim, tem outras coisas por aí, né? Algumas pinturas, paradas, algumas coisas. Eu amo artes marciais, é uma das coisas que eu mais gosto no meu dia a dia, praticar e tal. E acho que por enquanto é isso. À medida que a gente for conversando, mais coisa vai aparecer. Certo, obrigado. Agora vamos seguir com a Kael Vitorello. Oi, gente. Meu nome é Kael Vitorello e eu sou uma pessoa de pele clara, asiática, tenho cabelo castanho curto, olhos castanhos, tenho um piercing no septo, estou usando um moletom e um cachecol, e atrás de mim tem uma estante de livros e bagunças. Bom, eu sou uma pessoa não binária, bissexual, sou mestre em comunicação e semiótica pela PUC, onde eu pesquisei quadrinhos experimentais e resistência política, principalmente feito por mulheres e pessoas de outros gêneros dissidentes. Eu tenho uma produção de quadrinhos que geralmente trata de feminismos e gênero, saúde mental e outros sabores sortidos. Sou autora do Tilt, que foi finalista do Prêmio Dente e indicado para o Prêmio Grampo, sobre enxaqueca crônica e dor crônica. E eu estou agora lançando o meu primeiro livro por editora, a editora Veneta, que é o livro Kit Gay, uma sátira do que o nosso querido presidente acha que é ser gay, só que de uma visão um pouco mais lúdica e brincando um pouco mais com as linguagens de almanaque e de histórias em quadrinhos. Certo, muito obrigado. Vamos agora com o Lino Arruda. Olá, meu nome é Lino Arruda, eu sou branco, uso um óculos redondo, tenho cabelo castanho claro, curtinho, tenho uma barba rala, estou usando uma camiseta xadrez, branca e vermelha. Atrás de mim eu estou na minha sala de trabalho, então, atrás de mim tem a minha mesa de desenho, alguns pincéis, frutas. Tenho o pôster do meu livro mais recente, que é o Monstrans, tem uma ilustração atrás, um monstro, e algumas plantinhas atrás de mim também. Bom, eu sou transmasculino, eu sou doutor em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela University of Arizona, nos Estados Unidos. Na minha tese doutoral eu pesquisei zines feitos por pessoas trans, travestis, na América Latina, e foi dessa pesquisa que acabou surgindo o Monstrans, que é o meu livro mais recente autobiográfico de quadrinhos. Vou falar um pouco mais dele depois, mas acho que é o trabalho assim, que eu estou mais empolgado para falar sobre. Comecei a fazer quadrinhos também como a Diana, né, também como o Kael, fazendo zines. No meu caso eram zines voltados para a comunidade lésbica e bissexual, principalmente. E aí esses zines, comecei com os Sapatuns, que depois virou Que Merda, à medida que todas as amigas foram transicionando. E aí desse material acabou surgindo uma série de outras publicações. E inclusive o meu trabalho mais recente também vem de uma parceria com pessoas que faziam zines comigo. Acabei de aprovar o projeto Cisporia, no PROAC, que vai ser um quadrinho
é uma distopia de gênero bem maluca sobre, enfim, uma série de inversões da relação cis e trans, uma distopia meio feminista de gênero. Acho que é isso aí. Bem, bora lá, gente. Eu queria começar sabendo de cada um de vocês o que trouxe vocês ao universo dos quadrinhos, quando foi assim que vocês decidiram eu vou fazer quadrinhos na minha vida, o que trouxe vocês para essa roubada? Vamos começar pela mesma ordem? Pode ser a Diana? Pode ser. Então bora lá, Diana. Achei ótimo saber essa notícia aí do edital do Lino. Tô sabendo agora. Que coisa boa. Olha, foi o mais bem colocado lá no edital. Nota mais alta. Que tudo! Arrasou! Já estou ansiosa por esse próximo livro. Bom, falando sobre mim, eu leio quadrinho desde muito nova, né? Enfim, igual todo mundo, comecei a ler no Turma da Mônica e tal, e não parei de ler. Na minha família, o meu pai ele gosta muito de quadrinhos, né? Ele coleciona e tal, então ele sempre trouxe os quadrinhos para mim e tal, lá em casa. Tanto quadrinhos mais mainstream, né, quanto alguns quadrinhos europeus, algumas coisas assim um pouco diferentes. Então, eu sempre gostei muito dos quadrinhos. E acho que ao longo desses anos, eu construí bastante intimidade assim, com a linguagem. E aí, quando eu entrei no curso de artes visuais, eu já tinha esse interesse de fazer quadrinhos. Tentando ainda começar a fazer minhas próprias histórias e tal. Mas sempre aquela coisa muito de ficar com uma ideia megalomaníaca muito grandona na cabeça e nunca fazer, né? Então, acho que para mim a Zine foi legal por causa desse exercício de você poder fazer coisas curtas, experimentando, já botando para circular, vendo o que as pessoas acham, a reação das pessoas e tal. E aí, a partir daí, eu segui fazendo, assim. Ultimamente, eu estou, na verdade, até num momento um pouco mais desconectada dos quadrinhos, mas com algumas coisas aí ainda flutuando, indo e vindo. Acho que, desde que começou a pandemia, para mim, tem sido muito difícil trabalhar com projetos muito longos. Então, alguns poucos roteiros que eu tinha começado a escrever, eu meio que larguei para lá. E de lá para cá, fiz algumas coisas mais curtas, assim, né? O último trabalho que eu fiz foi um para a revista Plaf, que ainda não saiu, que é um quadrinho chamado Movimento 1, e ele é um registro de um movimento de um corpo no espaço, é isso. Eu gosto muito do quadrinho enquanto possibilidade de narrativa visual mesmo, assim. Eu adoro quadrinhos mudos, assim, sem texto, e essa possibilidade que o quadrinho tem também de diálogo e com a poesia, sabe? Porque geralmente a gente associa mais o quadrinho com imagem, com romance mas também com romance, com cinema, com geralmente essas linguagens que você tem um personagem que você acompanha, tal. Mas estruturalmente, formalmente falando, o quadrinho tem muitas similaridades. Tipo, a estrutura de uma página de quadrinho é muito parecida com a estrutura de um poema, assim. Os elementos estão todos ali, não tem nada por trás, não tem uma mise-en-scène, uma coisa, você vê. O balão de fala, ele é o balão de fala, o requadro do texto é um requadro de texto, assim como um poema. Se você vê um poema, você sabe fazer um poema. Se você vê uma página de quadrinho, você sabe fazer uma página de quadrinho. É meio que autoexplicativo, né? E a forma como também o tempo quebra entre, sei lá, de um verso para o outro no poema, você pode tanto quebrar pelo sentido da frase, quanto quebrar pelo som ou por outras formas. E acho que a gente também faz isso quando a gente passa de um quadro para o outro. Assim. Você pode quebrar de diferentes formas essa linha que você vem contando, né? Interessante. Geralmente a gente faz associação mais com cinema, por causa dos ângulos, coisa assim. E com literatura por causa do texto, né? Mas com poema foi a primeira vez que eu vi alguém falando, assim, achei bem legal, cara. O cinema e o quadrinho surgiram juntos, né? São os artes industriais, assim. Mas tem uns artigos sobre quadrinhos e poesia. Eu agora não estou lembrando os autores que eu li, mas o Ciro Marcondes ele já escreveu sobre, do Raio Laser. Legal.
Caio, você, como veio parar aqui? Bom, tudo começou há muitos anos. Sempre teve muito gibi em casa, gibis de uma época em que a moeda aqui no Brasil era o cruzeiro. E porque meu avô, ele gostava muito do Pato Donald. Ele era mecânico e ele resolveu que queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse essa parte mais gráfica, né? Aí ele foi virar gráfico. Então sempre teve muito gibi velho, assim, do Pato Donald, alguns do Mickey em casa. E depois da Turma da Mônica também. E eu gostava muito deles, mesmo quando eu não sabia ler ainda. De alguma forma eu lia eles, né? Então sempre foi uma linguagem que estava ali antes até da linguagem escrita. E não sei, acho que depois com os mangás também, porque sempre teve uma influência muito grande pela minha ascendência japonesa, né? De ter essa proximidade com a cultura japonesa. E eu acho que meio que a Diana falou, eu acho que o quadrinho, o desenho, eu sempre vi mais como uma ferramenta para contar certas histórias, certos poemas até mesmo, que não são exatamente narrativas propriamente ditas. E acho interessante essa relação de fazer quadrinhos, porque por uma questão de acessibilidade mesmo. Eu acho que as pessoas também se sentem um pouco desarmadas para ler um quadrinho. Parece uma coisa fácil de simplesmente pegar e começar a ler no ponto de ônibus ou indo para casa. Eu acho que aos poucos vai fazendo parte da rotina, né? Acho que é um pouco... Foi assim que o quadrinho foi fazendo parte da minha rotina também. E não sei, acho que desde pequena eu fazia os meus próprios quadrinhos. Por algum motivo eu nunca parei. Quando eu vou ver, eu fico, nossa, isso não vale a pena, pô, ficar desenhando um quadro de cada vez pra fazer uma página de cada vez, eu nunca mais vou fazer isso. Aí quando eu termino, eu vou ver, eu tô pensando já no próximo quadrinho. Então, sei lá, ele só acontece mesmo. Ótimo. Helena, você, como veio parar aqui? Então, não sei, acho que a minha trajetória, eu sou formado em artes visuais, minha mãe é artista, então ela sempre estimulou muito a desenhar, a pintar, acho que vem muito daí, mas a gente vem de uma família que não tinha, assim, muito capital cultural, assim, tinha livro, quadrinho, então isso não fez muito parte do meu universo. Acho que por isso também que eu comecei a fazer quadrinhos por necessidade, assim, porque, eu me lembro o primeiro... Eu fiz faculdade de artes, mas eu nunca me interessei por quadrinhos, eu especializei em gravura, sou ilustrador, sempre foquei muito em imagens, né, e nada em contar histórias, assim. Mas a primeira vez que eu fiz um quadrinho que eu me lembro, assim, que acabei publicando e tal, foi porque eu, acho que em 2010, isso, uns 10, 11 anos atrás, fazia parte de alguns grupos de ativistas lésbicas, fazíamos muitos eventos autônomos, lesbofeministas, e acabava conhecendo muita gente, ouvindo muitas histórias, fazíamos workshops de contar histórias, de experiências e tal. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive vontade de fazer um quadrinho foi quando a minha amiga, que é de Brasília, a Galega, que hoje também já não é mais essa pessoa, ela me contou que todo dia, quando ela era criança, adolescente, ela pegava o mesmo ônibus para ir para a escola. E sempre que ela subia no ônibus, o pessoal virava para ela e fazia o sinal da cruz. E ela ficava se sentindo mal, ficava perturbada e pensava, nossa, como é que eles sabem que eu sou lésbica? Como é que eles sabem? E aí, muitos anos depois que ela se deu conta que ela pegava
o ônibus na frente do ponto da igreja. E eu achei que essa história ela era tão emblemática de uma vivência dissidente e contada de um ponto de vista tão trivial, né? Como que pegar um ônibus pode ser uma experiência lésbica, como que cozinhar pode ser uma experiência lésbica, e tão diferente de tudo que a gente tinha na cultura visual, que remetia ao assunto de gay, lésbica, né? Que eu acho que era um assunto que estava muito, pelo menos a parte da representação lésbica, estava muito presa assim ao casal, né? Então, as namoradas, a prática sexual, e me pareceu uma história que extrapolava muito esse estereótipo desse tipo de representação e que as pessoas se identificavam muito, né? Então, eu queria muito que essa história não se perdesse. Eu queria muito que outras pessoas vissem, ouvissem, se identificassem como eu me identifiquei. E aí eu pedi para ela para eu desenhar essa história. E ela, pode ser. E eu fiz esse quadrinho, e aí acabei juntando com uma outra pessoa, também por acaso, um amigo, o Lázaro Machado, que, enfim, a gente se encontrou para ir fazer uma banda em Curitiba, mas ele ficou com rinite, aí não deu para a gente fazer a banda, e em vez disso ele me mostrou alguns quadrinhos que ele tinha feito. Eu achei aquilo incrível. E aí a gente ficou a semana inteira fazendo quadrinhos sobre as nossas experiências, e aí a gente fez o primeiro zine Sapatuns, e colocou todas essas histórias das nossas amigas, nossas histórias pessoais, junto com trocadilhos, brincadeiras, jogos, enfim, uma série de outras coisas que nem são quadrinhos, mas que são, assim, essa necessidade de materializar essa cultura, essa contracultura, né? Acho que foi por aí que surgiu essa urgência, né? E para mim, me parecia uma forma fácil também, né? Eu posso autonomamente só ter o papel e a caneta e fazer de qualquer jeito, né? O zine, né? Fazer, depois xerocar, imprimir. Não tinha esse rigor, não tinha muitas dificuldades, assim, não sabia mexer, design, essas coisas, né? Então, foi por aí. O quadrinho é uma mídia muito legal, que só depende da pessoa, né? Uma pessoa pode jogar lá, contar a história que ela quiser, só precisa de um papel e caneta. E uma rinite. E uma rinite. E uma boa história. Uma coisa que eu percebo muito assim na produção de autores trans e não binários aqui na produção de quadrinhos brasileiros é que tem uma predominância muito grande de narrativas autobiográficas. Eu queria saber se vocês têm alguma explicação para isso, assim, se tem por que vocês imaginam que predomina tanto esse tipo de narrativa entre autores trans não binários, até entre autores LGBTs também, no modo geral. Tem uma predominância muito grande por esse tipo de narrativa. Alguém? Eu acho que... Oh, desculpa. Não, eu acho que tem infinitas explicações para isso, né? Eu acho que, por um lado, a gente acaba associando, né, que nós, autores LGBTQIA+, fazemos muitas coisas autobiográficas e, por consequência, isso se torna quadrinhos LGBT ou literatura LGBT. Mas eu acho que isso vem muito de uma ideia de que precisa haver um tipo de literatura ou de quadrinho que é classificado como LGBT, mas o que seria isso, né? Porque se a gente for ver o que pessoas cis, hétero fazem, são, via de regra, um pouco autorais também, e muitas vezes isso só não é considerado autoral, né? Acho que é um pouco a ideia de que a nossa experiência é geralmente considerada tão exótica ao exterior, que acaba sendo considerada algo de nicho, né? Ou algo que necessariamente precisa ser uma experiência muito individual, que não pode ser universal, né? Eu acho que tem um pouco esse lado, e acho que tem também o lado de que a gente tem uma falta, né, de histórias de um cânone, não sei, formativo para a gente enquanto pessoas, né? Na minha experiência, assim, enquanto eu me descobria uma pessoa não binária, me ajudou muito a ver o relato de outras pessoas não binárias e até de pessoas transbinárias ou até de pessoas cis que
tiveram algum tipo de questionamento de gênero, né? E nesse sentido, eu acho que é muito valioso ter esse tipo de relato cristalizado, assim, como algo, não sei, que faz um pouco parte de mim agora, né? E eu acho que isso é a parte muito bonita da experiência queer, da experiência LGBT, né? De você se encontrar um pouco no outro depois de tanto tempo sem se encontrar em ninguém, né? Sim. Então, não sei, eu penso muito nisso também, Mário. Lino, quer decorrer também? Eu acho, só para complementar mesmo o que o Carl falou, acho que tem tudo a ver, assim, pensar essa inversão de o que é a norma, né, e o que é tido, enfim, quantas narrativas são sobre amor romântico, sobre reprodução, e como isso tem uma premissa heterossexual, né, ou, enfim, várias outras dos arcos narrativos mais clássicos têm premissas de casamento, enfim, de uma série de práticas que vêm da cultura heterossexual, né? A gente chama de cultura heterossexual, a gente chama de cultura. A gente chama de literatura heterossexual, chama de literatura, tem lá uma prateleira de literatura heterossexual. Exato, acho que tem muito pertinente o que o Carl falou. Mas acho também, além disso, se a gente for pensar a disputa pela biografia, a disputa pelas palavras para falar de si é uma disputa trans, né, assim, histórica. Se pensar, por exemplo, pelo percurso biomédico mesmo, né, o diagnóstico trans ele é baseado somente na sua biografia, né, em como você fala de você. Você tem que convencer uma psicóloga, falar uma certa narrativa, né, não pode nem escolher as palavras para essa narrativa, rapidamente as pessoas trans sabem, percebem, descobrem o que deve ser dito. Então isso já é roubado, assim, no próprio, se você vai fazer uma transição formal ali pelo SUS, enfim, o direito de contar a própria história já é roubado pela biomedicina, né? E historicamente, na literatura, esse foi o gênero, né, reservado para as pessoas trans, acho que também porque as pessoas queriam muito saber, né? Existe, acho que hoje mesmo a gente vê ainda bastante disso. As pessoas querem ver as pessoas trans, querem ver a cara do autor trans, querem consumir aquilo como uma coisa exótica, uma coisa curiosa, então querem saber as intimidades, o genital, enfim, acho que vem a quantidade de biografias trans na história da literatura é muito maior do que qualquer outro gênero literário escrito por pessoas trans, né? Então, acho que essa pergunta aí, ela realmente ressoa nesse histórico biomédico, nesse histórico de exclusão, de marginalização das pessoas trans, né? Pessoalmente, também, enfim, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de ler memórias, de ler autobiografias, é um gênero que eu sempre gostei, assim, tipo, independente de ser sobre uma pessoa trans ou não. Fiz agora o meu livro Trans, que ele é autobiográfico, mas, tipo, também ficcionalizo bastante, coloco outros elementos ali. E tô, assim, nossa, muito saturado de falar de mim, muito saturado de falar da minha história, de me expor, enfim. E tô achando muito interessante os trabalhos de pessoas trans que exploram ficção científica, que exploram o absurdo, que exploram o gore, o terror, né? Eu acho que a contribuição trans para qualquer gênero, ela é bem particular, bem peculiar, são marcas perspectivas bem diferentes que elas trazem para qualquer gênero. Então, acho que é por aí, assim. Diana, quer falar alguma coisa? Vou falar sim. Acho que é isso, essa pergunta ela tem vários lados, né? E, às vezes, dependendo até de quem faz, é uma pergunta meio capciosa, porque é como se tivesse um julgamento de valor meio que implícito por trás, como se narrativas autobiográficas fossem, em termos literários, inferiores à ficção, né? Isso é colocado sempre quando a gente está falando de determinados grupos. Assim, durante muito tempo o povo falava, porque quadrinhos de mulher é tudo autobiográfico, não quero ficar lendo sobre menstruação. Os caras sempre falavam isso, né? E aí, assim, é meio que eu acho que o que rola? Porque as narrativas, elas têm a ver com o nosso mundo, com o mundo que a gente vive, mas ao mesmo tempo elas são um mundo
como se fosse um outro mundo correndo paralelo a esse mundo. E quando a gente cria narrativas, a gente sempre se referencia nas narrativas que vieram antes, né? Eu falo um pouco disso no quadrinho que eu fiz sobre escrever personagens trans. Então, vamos supor, um autor que está escrevendo uma história, uma série para Netflix, que tem todas as premissas hétero e tal. Ele não precisa escrever sobre a vida dele, ele só precisa pegar aqueles modelinhos de personagens arquetípicos que já existem e criar situações para esses personagens. Esses modelinhos todos já estão lá. E aí eu acho que a partir do momento que determinados grupos começam a querer contar as histórias, é normal que um dos primeiros passos seja: não, existem outras coisas aqui além desses arquétipos. Então, existem outras coisas que uma mulher pode ser, além daqueles lugares bem estabelecidos de que uma mulher pode ser na literatura, por exemplo. E aí, como não há um referencial nas narrativas para a gente poder puxar para criar em cima, eu acho que é super, tipo, óbvio que a gente vai puxar das nossas próprias experiências, né? Então, sei lá, se eu estou querendo escrever histórias sobre personagens trans, as histórias que existem sobre personagens trans são muito poucas. A maioria explora tipos de arcos muito específicos, já bem codificados. Então, ou eu vou tentar reescrever esses arcos de outra forma, ou eu vou procurar alguma coisa da minha própria vida, assim. Porque narrar não é simplesmente você contar o que acontece com você, né? Não é simplesmente você descrever o seu dia. É você criar um universo consistente, coerente, entender as regras, as lógicas que regem esse universo e como fazer isso seguir, né? E isso você faz a partir de fórmulas de outras histórias. Então, eu acho que é normal que a gente tenha esse momento onde, de repente, você tem mais narrativas autobiográficas acontecendo, porque esse momento de ir explorando nossas próprias experiências e descobrindo essas outras possibilidades de referenciais narrativos que a gente pode começar a explorar. Então, sei lá. E a partir daí a gente vai criando novos referenciais para depois, né? Mas, ao mesmo tempo, também é complicado o que as pessoas decidem chamar de autobiográfico. Porque, por exemplo, o meu livro Cartas para Ninguém, eu falo muitas coisas da minha vida, mas, ao mesmo tempo, não dá para você saber nada sobre a minha vida além daquilo. Porque eu não falo de uma maneira que eu estou contando o que aconteceu, sabe? Porque, justamente, ele está mais nesse campo da lírica. E a lírica... E aí, sei lá, você vai falar que um livro de poesia do Vinícius de Moraes não é autobiográfico? O cara estava toda hora falando das questões emocionais dele, sabe? Então, se você está no campo da lírica, meio que acho que essa barreira entre biográfico e não biográfico é muito mais, assim, móvel e indefinida, né? Então, acho que, assim, esses são alguns dos pontos, né? E também o ponto que é isso, o ponto que o Lino falou, né? A gente trazer para nossa mão a história que estão sempre querendo dizer o que a gente é, então a gente vai pegar e vai dizer, não, a gente vai dizer o que a gente é. Exato. E a gente vai mostrar várias opções diferentes e possibilidades do que a gente é, ao invés de ficar deixando vocês contarem o que a gente é. E por que diabos eu vou querer contar uma historinha do garoto cis que contra a garota cis? Não quero falar disso. Já tem demais disso. Né? Mas ao mesmo tempo eu me identifico com o Lino, assim, sabe? Tipo, inclusive na pandemia, principalmente, eu tô meio saturada de mim mesma. Porque é só o que eu vivo o dia inteiro. Eu fui uma pessoa que passou boa parte da pandemia muito, muito fechada. Agora que deu a segunda dose, que eu tô começando mais. Então, até acho que isso tem a ver com o fato de eu ter meio que parado as coisas, porque ao mesmo tempo que eu tava muito cansada de mim mesma, tava muito difícil para mim pensar outras histórias, porque eu não tô tendo muitas experiências, muitos estímulos, muitas coisas, então. Mas, enfim, são os processos, né? Sim. E além disso, assim, também uma coisa que me chama muita atenção quando a gente fala em narrativas, né, trans, não binárias, etc., tem uma predominância, pelo menos nas produções em grande escala, em maior escala, daquelas narrativas queer de sofrimento, né, da pessoa. A narrativa é sobre ela sofrer por ser queer, né? E eu queria saber o que vocês pensam disso, como é que vocês lidam ou querem construir narrativas novas. A Renata Nolasco, que é uma autora de quadrinhos lá do Nordeste, ela fala muito disso, de construir essas novas narrativas, né? De sair desses lugares que a Diana falou, já estão meio que pré-estabelecidos, vai ser isso, as histórias sobre pessoas queer vão ser essas. Parece que tem uma predominância disso, assim, principalmente nas produções em larga escala. Eu queria que a gente discorresse aqui sobre isso, para
né? Eu acho que é o vício das pessoas que dominam o poder das narrativas de querer dizer o que os outros são, né? Então, a maioria dessas produções não são feitas por pessoas trans. São pessoas feitas por pessoas cis querendo mostrar para outras pessoas cis o que são pessoas trans. Então, é bem esse lugar de querer dizer o que é esse outro estranho, né? E querer desenhar muito bonitinho, assim, de uma maneira bem colonial, o que é. É como se você quisesse sempre estar recortando e controlando muito direitinho a diferença para que você tenha tudo muito no lugar muito certinho, porque no fundo essa diferença diz de você, né? Então, essas narrativas todas dizem a cisgeneridade de manter o seu lugar intacto, intocado e impensado, enfim, como essa ideia de naturalidade, como algo que é, como é, e, enfim. Então, acho que esses tipos de narrativa padronizados, né, esses lugares pré-determinados, eles existem para isso, assim, para demarcar que, tipo, não, você existe até aqui, porque até aqui você cumpre uma função de mostrar o que a gente não é e de definir o que a gente é sem a gente precisar dizer. Lena, pode falar. Quero falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que faz muito sentido o que a Diana traz, né? Esse controle da representação da diferença, né? Que é um controle também da autorrepresentação, né? Eu acho que também essa via do sofrimento, ela é muito gerada até na agenda política LGBT para gerar empatia, né? Porque o que antes era terrível, monstruoso, de repente virou um coitadinho, e então precisa ser cuidado. Enfim, acho que tem uma estrutura assim, social nesse sentido também, de causar empatia com o que antes era abominável, né? A moral, enfim. Acho que tem esse caminho. No meu trabalho, pessoalmente, assim, principalmente nos zines, né? No Sapatuns, no Que Merda, no Anomalina, eu trago basicamente só a questão de violência estrutural, né? Eu trago muito as temáticas sobre o que é esse quadrinho. As temáticas, elas são sobre violência estrutural, mas a ênfase nunca é no sofrimento. O gesto, né, a virada criativa para falar sobre violência estrutural, sobre solidão estrutural, enfim, sobre uma série de dificuldades, por assim dizer, que também fazem parte, né, das vivências dissidentes. Para mim, a forma mais criativa de abordar esses temas é através do humor, que é um humor quase vingativo, é um humor que inverte, né, as premissas. Então, lembrando aqui de um quadrinho, que era um quadrinho sobre transição, e o personagem precisa se afastar, ficar longe de todo mundo, não ver ninguém, se esconder, a solidão estrutural, enfim, ele acaba sendo interpelado como uma inquilina. Ele muda de casa e vai ser uma inquilina, né? Alugou uma casa, e aí o proprietário da casa falou, mas você está arrumando as coisas para a menina que vai vir morar aqui? Aí ele fala, não, estou arrumando minhas coisas. Então você é um namorado da menina que vai vir morar aqui. Então já vem assim, essas cargas de ininteligibilidade, né, de impossibilidade subjetiva, e no final do quadrinho é isso aí, seja seu próprio namorado, né? Então é tipo uma inversão, né, uma outra forma de olhar para aquela situação de uma perspectiva dissidente, uma perspectiva que realmente está interessada em outras formas de construir afeto, outras formas de construir uma sociedade, né? Enfim, acho que essa é um pouco a minha estratégia, né, para falar de temas assim. Mas se vocês me lembraram de algum documentário que eu vi na Netflix chamado Revelação, não sei se chegaram a ver, que ele narra como é que o cinema de Hollywood educou as pessoas a serem transfóbicas, né? Assim, e quase sempre as narrativas que tinham nos filmes de pessoas trans eram a mulher trans que se envolve com um homem cis, e aí tem um determinado momento da história que eles ali estão se envolvendo romanticamente, e aí tem o momento da revelação, que geralmente quando o homem hétero vê a genitália da mulher, e a cena sempre é a mesma reação em trocentos filmes de Hollywood, é o cara vomitando, né?
Mas a gente tem que quebrar essas narrativas e é muito importante a liberdade que a gente tem nos quadrinhos, porque tipo, é um veículo que uma pessoa só está ali fazendo e você pode controlar a narrativa que você está falando e dar essa perspectiva nova e fresca, né? Que a gente espera que seja cada vez mais e mais comum. Agora vamos falar especificamente dos trabalhos aí de cada um. Vamos começar aqui com o kit gay da Vitorello. E, Caio, como é que surgiu a ideia do kit gay? De onde que veio? Cara, foi uma doideira. Bom, lá no ano das eleições, eu ia participar da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E eu não sei, eu tive essa ideia de fazer um kit gay, que era um bonequinho recortável, né? Uhum. Que tem um bem parecido aqui no livro, que você pode fazer o seu próprio corpo gay para suas aventuras homossexuais. E aí a minha ideia era fazer isso, sei lá, para tirar sarro mesmo, para mostrar que, tipo, é absurda essa ideia, né, de que, sei lá, você tem que ter algum tipo de literatura didática para poder se tornar gay, e que a gente pode, tipo, tornar outras pessoas gays e, assim, instaurar a ditadura gaysista, que, obviamente, é o meu objetivo aqui. Por favor, chega logo. E foi isso, assim, eu fiz, tipo, meio que de madrugada para depois ir para Curitiba e lá foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, com o público vendendo um zine, que era só uma folha de papel. E o pessoal gostava muito de interagir, porque eu acho que era mais o zine pelo que ele representava, né? Não tanto sei lá, pelo conteúdo em si, né? Eu acho que pouca gente foi realmente recortar o bonequinho de papel. Eu não tive coragem de recortar o meu, achei tão bonitinho, deixa ela guardada. Pois é, né? Eu tô pensando aqui se eu vou recortar ou não. Mas depois foi o Ramon Vitral que me sugeriu, falou, pô, eu acho que isso aqui dava para ser um livro, né? E junto com a Veneta eu fui trabalhando nisso e eu aumentei para tratar de questões que eu achava que podiam ser de interesse para um público geral mesmo. Eu imagino que muita gente ia se... eu não sei, foi um livro que eu pensei de uma forma muito estratégica, né? Não foi uma coisa muito catártica, assim, como outros trabalhos mais autorais. Eu acho que ele foi bem mais pontual e nunca pesquisei tanto na minha vida, tô bem cansado, né? Acho que é isso, foi esse o processo. É um processo muito longo de pesquisar, principalmente sobre as letrinhas do LGBTQIA+, que eu não sou parte e, portanto, não tenho tanta proximidade, né? Foi trocar experiências e figurinhas com muita gente e pesquisar muito almanaques de atividades lúdicas para ter ideias de como isso pode se tornar uma linguagem possível para transmitir uma mensagem política, sabe? Sim. E eu acho que muito dos trabalhos LGBT que existem são um pouco assim, né? Tem muito do lúdico, muito de experimentação de linguagem, porque eu acho que os nossos próprios corpos são um pouco experimentações de linguagem, né, em algum nível. E é isso. Eu adorei, cara. Eu li assim numa tacada ontem, que achei que você conseguiu equilibrar bem essa coisa didática, né? Que você vai explicando ali tintim por tintim o que é cada coisinha, mas tudo com muito humor. E tem uma frase aqui do livro que eu amei, cara, que é o entre ser invisível e inconveniente, prefiro ser inconveniente. Adorei. Muito foda. Diana, vamos falar um pouquinho aqui do Cartas para Ninguém, que é esse teu livrinho aqui maravilhoso. Como é que surgiu? Como é que foi a produção dele?
O Cartas, ele tem uma historiazinha, né? Já teve 3 edições em 3 anos. Quando eu... Sim. Mas, assim, edições independentes, né? São edições independentes, tiragem pequena, não é 3 edições de editora. Mas quando eu fiz o Cartas, eu estava muito tempo, na verdade, sem fazer nada. Porque acho que foi um processo... Eu já estava trabalhando com quadrinho há alguns anos já, né? Comecei a trabalhar com quadrinhos em 2013. E o Cartas, a primeira edição, saiu em 2019. Então já tinha 6 anos aí, já trabalhando com quadrinhos, com zines, com publicações. E eu tive um momento onde eu fiquei meio... Eu tive uma editora independente, né? Que foi aqui em Brasília, que foi a Mês Editora. E a gente fechou ela no final de 2017. E nesse período eu estava meio que assim, meio saturada, muita coisa acontecendo e tal. Então eu fiquei um bom tempo sem produzir nada. E sem nem estar muito afim mesmo, assim. E também tentando entender esse processo, né? A partir do momento que eu começo a me assumir e tal, como é que isso se refletiria no meu trabalho, como é que se refletiria nos círculos que eu estava convivendo, nos espaços que eu estava indo, porque foi isso, 2014, 2015, foram anos que eu, viajei muito para ir para várias feiras no Brasil inteiro, de publicações, estava muito circulando por esses meios, e aí, de repente, para mim, eu tinha que entender como é que esse novo espaço como ele se estabelecia na minha vida, né, enfim. E então eu tinha essas cartas, algumas dessas cartas em quadrinhos que eu tinha feito para as últimas edições da Mês, as 2 primeiras, e elas foram acontecendo meio que esporadicamente, assim, às vezes eu fazia umas, às vezes eu fazia outras. Teve uma série, umas 6 dessas cartas foram feitas por um projeto aqui de Brasília, que era um aplicativo de celular, que era aquelas ideias de realidade aumentada, então eram mapas pela cidade, aí eles chamaram 10 artistas para fazer mapas iniciais. Então, quando você chegava num ponto no mundo real, você recebia um conteúdo no seu celular. Então, sei lá, por exemplo, teve um artista aqui da cidade que ele fez, o Renato Mol, ele fez um mapa de grafites apagados. Então, quando você chegava lá naquele lugar, tem uma foto de um grafite que antes tinha lá e que não tem mais, que foi apagado. E aí você ia andando pela cidade e vendo esses grafites. E aí eu fiz algumas dessas cartas em ruínas, diferentes ruínas que tem aqui na cidade. E aí, final de 2018, do mês de 2018, eu conheci a Tatiana Nascimento, da Padê Editorial, que é uma editora que publica de autoria LGBT, né? E 70% do catálogo é também de pessoas negras. A Tatiana é uma das editoras, e aí, conversando e tal, nos rolês, ela me convidou para participar desse projeto, que foi o Escrevivências, e que foi um projeto feito com o apoio do Fundo Elas, para publicar umas 50 publicações de autoria LGBT. E aí eu tinha algumas ideias, eu tinha um processo de um quadrinho meio em andamento, mas que estava meio parado, aí eu mostrei para ela e tal. E ficou meio que assim, se você não conseguir fazer esse outro quadrinho, eu junto essas cartas aqui e transformo isso num livro. Nem era a minha primeira opção, assim. E aí passou os meses, eu não trabalhei no outro, e quando foi chegando perto, eu fui vendo assim, eu tenho que dar um jeito nisso. E aí eu fui meio que juntando, e aí eu fui catando os quadrinhos, e aí de repente eu comecei, nem sei como é que foi, assim, mas eu comecei a pegar os textos também, assim, pegar uns textos que estavam no bloco-notas de celular, no e-mail, no meu caderninho, e juntar esses poemas, e foi meio que um lance de montar um quebra-cabeça, assim, sabe? Eu até, quando eu fiz a primeira versão em PDF, eu imprimi tudo, e fiquei, no chão, assim, mudando de lugar, mexendo, vendo o que vai aonde. Foi meio que perceber que essas coisas todas se juntavam e elas estavam contando essa história desses últimos anos. E que estava intercalando vários aspectos diferentes do meu trabalho, assim. Então, essa pesquisa de ruínas, né, foi uma pesquisa que tinha a ver com a minha pesquisa de graduação em artes visuais, que foram trabalhos de pintura, a partir da ruína enquanto motivador estético, assim, né, e para além da representação da ruína, mas o próprio trabalho enquanto ruína, assim. Então, eu usava uns madeirites que ficavam cercando obras aqui na cidade,
e pegava eles, pintava por cima, e sobrepunha, e queimava e tal, criava uns painéis, assim. E aí foi legal, porque nessa época eu estava fazendo esse trabalho na universidade, ao mesmo tempo estava fazendo zine, quadrinho, pareciam que eram duas coisas assim, que não tinha nada a ver uma com a outra. E aí o Cartas para Ninguém meio que, acho que, de alguma forma as coisas se juntam, e elas se juntam a partir da perspectiva da autoria trans, né? Eu acho que a questão da ruína, ela ganhou outro significado ainda mais forte para mim, quando eu trago ela dentro de uma história de uma pessoa trans, e dentro de uma perspectiva do que é um corpo em ruína, né? Do que é um corpo que ele não tem mais, não cumpre mais uma função para a qual ele foi feito, assim, né? E ele existe enquanto uma ruína, e ao mesmo tempo essa ruína ela está sempre em movimento, né? Tem coisas acontecendo, plantas vão crescendo, continua a circular uma nova possibilidade de ocupação do espaço e ativação do espaço através de uma ruína. Uhum. Enfim, e então foi assim, o Cartas. A primeira edição era no projeto da Escreventes, eles eram com a edição cartoneira, né, que é a capa de papelão, com as caixas de papelão que a gente pegava e tal. Aí depois acho que a gente chegou a fazer 100 dessa primeira edição, e aí eu conversei com a Tati, que eu estava com a ideia de fazer uma segunda edição, pensar um projeto gráfico um pouco mais elaborado, adicionei algumas coisas, que foi essa segunda edição aqui, artesanal. Uhum. Daí ela tem essa costura mais complexa e tal. E esse daqui foi a minha edição preferida, na verdade, para mim. Mas era assim, eu fazia tudo, né? Então eu imprimia na gráfica rápida, costurava todos os miolos, levava num lugar para cortar, colava a capa, colava isso aqui, colava os envelopes. E ele também vem nessa capinha, né? Essa capinha aqui. E aí, quando veio a pandemia, ficou bem difícil para mim continuar fazendo assim. Aí, no final do ano passado, eu fiz o projeto na benfeitoria para reimprimir. Uhum. E a gente fez essa edição de gráfica, que é essa aí que você mostrou. Que eu tenho. Mas ele continuou com algumas intervenções artesanais, né? Então, os envelopinhos, a gráfica já mandou com os envelopinhos, mas eu carimbei eles todos aqui no final. Uhum. Fiz a guarda de fora também. E aí, essa trajetória desse livro. É um trabalho super primoroso, assim, um projeto gráfico muito lindo. E uma coisa muito diferente de outras coisas que eu já tinha lido, assim, quadrinhos. Conta essa mistura com poesia, e você sempre nas coisas como se fosse uns fluxos de pensamento seu, e tudo como se fosse a sua perspectiva, você vendo, você botando ali no seu lugar. Eu achei maravilhoso. Vamos falar agora também do... E só uma curiosidade também. O Cartas para Ninguém praticamente não aparece corpos humanos, assim. Só aparece a cidade, cenários. E para mim, olhando agora para trás, eu acho que enquanto uma narrativa de autoria trans, e que é também um livro sobre transição, eu acho que isso é muito interessante. Porque o foco não é nessa exposição desse corpo, sabe? Maravilhoso. Vamos falar agora do Monstrans, Experimentando Hormônios. Lino, como é que surgiu esse livro? Como é que foi a produção dele? Conta a história pra gente. Então, o Monstrans ele foi publicado agora, né? Ele saiu agora em junho de 2021. Ele é um desdobramento da minha tese doutoral, né, onde eu pesquisei zines feitos por pessoas trans, travestis na América Latina, e olhando esses zines eu vi que uma figura muito recorrente que as pessoas trans usam para falar de si, para se autorrepresentar, são diferentes monstros. Aí eu fiz uma teratologia, estudo de cada um desses monstros, por quê, tal, em tal circunstância, eu fiz uma tese lá. E o final da tese, eu resolvi escrever a conclusão da tese, em vez de escrever, fazer um quadrinho. Fiz um capítulo em quadrinhos. Porque, enfim, achava que eu queria estar produzindo alguma coisa que realmente dialogasse com o material que eu escolhi, para que não fossem só objetos, né, da pesquisa, que tivesse uma devolutiva, e não queria fazer só uma pesquisa muito hermética, assim, na linguagem acadêmica, né? Então, acabei tentando experimentar por aí, enfim. E aí esse projeto, esse último capítulo da tese doutoral, ela foi contemplada pelo Rumos Itaú Cultural 2017 e 2018.
e para fazer uma publicação do Monstrance. E aí, a partir do desdobramento dessa história, que é uma história em que eu falo, enfim, uma história autobiográfica, que eu falo da ocasião em que eu encontrei o meu avô, né? E eu uso figuras monstruosas para narrar, enfim, meu lugar, ou as coisas que eu senti, ou como o meu corpo era percebido. Aí, essa foi assim, tá, eu tenho essa história e agora eu preciso fazer um livro a partir dessa premissa, né, de monstrans experimentando hormônios. Então, são mais ou menos 4 histórias, são 4 histórias, né, se você contar com a introdução também, quadrinhos, e para cada história eu escolhi um monstro diferente para falar de vivências, né, trans, deficientes, dissidentes de uma forma geral. A primeira introdução eu escolhi as bactérias, né, que acho que tem muito a ver com a segunda puberdade, assim, que várias pessoas que tomam a testosterona acabam experimentando sebo, as bactérias, enfim, todos os lados indesejados, né, da transição, tudo aquilo que a gente não controla também em relação ao próprio corpo. Acho que isso era um tipo de trazer um nojo, grotesco, era também uma forma de resgatar resgatar e reassimilar e me apropriar de algumas dessas premissas do que se fala sobre corpos trans, né, e levar isso para outros caminhos. E, enfim, traz todo o questionamento identitário, né? Acho que o Monstrans, para quem quer ler Monstrans pensando que vai entender sobre transmasculinidade, vai saber, então isso é ser, né, transmasculino, assim que eu diagnostico que uma pessoa transmasculina, vai acabar muito frustrado, porque a figura do monstro, justamente, ela foi escolhida para evadir, né, esses momentos de identidade, né, esses momentos de definição subjetiva. Então, é um livro muito que escapa muito fugaz, assim, nesse sentido de querer definir as identidades, definir as experiências, né. Na segunda história, que chama Terapia de Conversão, aí eu já começo bem como uma autobiografia mesmo, falando da minha infância, e acho que até um comentário que você fez sobre o momento da revelação trans, né, que acho que vários roteiros que usam personagens trans, em algum momento eles precisam falar que essa personagem é trans, né? E aí as pessoas ver como é que elas vão trazer isso à luz, né? E tem os clichês, tem mostrar aplicando a testosterona, mostrar a genital, como você falou, né, que era o momento da revelação clássica. Eu brinquei muito com acho que o meu público, assim, nesse sentido da expectativa da revelação. Então, eu, nas primeiras páginas dessa história, vou usando vários pedacinhos de linguagem que fala sobre ter nascido num corpo errado, né? Que é um jargão trans, né? Um menino preso no corpo de uma menina, né? Eu nasci no corpo errado, o meu corpo queria que fosse diferente, enfim, vou usando esses jargões, construindo acho que umas 3, 4 páginas nesse sentido, para frustrar o espectador que acha que eu estou falando sobre gênero. Na verdade, estou falando sobre ter nascido com uma deficiência congênita nas pernas. Então, aí eu vou criando uma série de paralelos no discurso biomédico em relação à deficiência e em relação à sexualidade e gênero. E aí vou, assim, essa história ela é toda fragmentada, são pequenas histórias que eu quero contar, são momentos diferentes no tempo, bem não linear, bem transgressora, assim, da cronologia que a gente está acostumado com a autobiografia. Eu crio alguns diagnósticos misturados, bagunçados, tipo disforia de espécie, fibromialgia de gênero, alguns dos diagnósticos que eu recebi por ser deficiente, eu misturo com coisas de gênero e sexualidade, e vou contando essas histórias como em paralelo, porque acho extremamente difícil falar histórias sobre ser deficiente. Acho que o meu vocabulário é ínfimo nesse sentido, porque é uma coisa negada até, que é muito, muito terrível, enfim. E então eu uso quase como, tipo, muleta, né? As questões de sexualidade e gênero para trazer essa outra questão. E aí na segunda história, acho que é uma das histórias que eu mais gosto, que chama Segunda Natureza, e talvez seja a história mais densa do livro e mais condensada de ideias enfim, uma série de conexões muito rápidas e muito confusas até, mas é uma história que eu uso uma figura... Na primeira história eu uso um personagem que é um ratinho, assim, um monstro meio... essa criança vai se transformando em rato, vai querendo fugir, escapar dos olhares das pessoas, falo muito sobre fisioterapia, tratamentos médicos,
Aí nessa segunda história eu uso a figura do fantasma para tentar criar uma ponte entre duas identidades que são antagônicas, né? Seria a identidade lésbica e a identidade transmasculina. E aí eu vou traçando alguns paralelos, como se existisse um fantasma lésbico nesse corpo transmasculino que vai instruindo qual é a masculinidade que ele construiu. E aí, enfim, essa história acaba colapsando aí numa série de alucinações e diálogos de memórias, e aí surgem os personagens, surge um clitorão, que acho que é uma das genitais mais subrepresentadas da história da humanidade, as pessoas não sabem que genitais existem, enfim, questão de fazer esse desenho, ter esse diálogo com essa genital. Enfim, essa história ela é uma das minhas preferidas, porque ela é bem, toca muito, traz muito do que eu vivi, né? Uhum. E a outra história é a Eu Ainda Fui, que acho que já traz uma premissa aí de distorção de linguagem, né? Um tempo verbal que acho que não faz sentido para a cisgeneridade, né? Mas é um tempo verbal que tenta representar a ideia de ter sido a neta do meu avô e de provar para ele que eu ainda fui a neta do meu avô. Essa é uma história que é foi o roteiro mais fácil do Monstrans, porque foi um roteiro que a vida me deu, assim, aconteceu exatamente como está narrada aí a sucessão de acontecimentos. Meu avô estava morrendo, e já tinha muitos anos que eu não via ninguém na minha família, justamente por ter transicionado e por não querer causar, enfim, esse desconforto, essa decepção, enfim. E aí minha mãe me pede para ir visitá-lo no leito de morte, eu vou com ela e ele não me reconhece. E aí eu vou tentando fazer várias estratégias para que ele me reconheça como neta. E essa história vai se embolando e coisas absurdas vão acontecendo. E aí a figura monstruosa que eu escolhi foi tipo uma deformação, né? O corpo ele vai se deformando, vai tipo derretendo e ficando inapreensível, ficando sem boca, não adianta falar, não sei como falar com voz fina mais, não sei que palavras usar. Então vai perdendo essa identidade, né? Não sabendo mais o que se é, ou o que se foi, e aí vai fazendo esse resgate do eu ainda fui aquela menininha que ouvia os trocadilhos dele, eu ainda fui aquela sapatão que carregava todas as sacolas da feira, enfim, vai fazendo essa acho que na mesma medida que o corpo vai se deformando, a linguagem também vai se deformando, né, nessa história. E aí no final tem um último quadrinho, que é o Pacto Desumanizante, que é meio que para fechar, assim, uma coisa mais, um tom mais, sei lá, me apropriando da minha própria transição, né, me apropriando muito da minha própria trajetória, enfim. E é isso, o quadrinho ele foi então publicado, tem a versão capa dura e capa brochura, pelo Itaú Rumos Itaú Cultural, e tem também, a gente publicou em português, em espanhol e em inglês. Então tá rodando aí, loucamente. Legal. Internacional, ele. A gente está chegando aqui na parte final do nosso bate-papo, a conversa tá ótima. E vamos fazer o jabá, né, de cada um, falar o que vocês estão produzindo aí, o que vem por aí de cada um, aonde encontrar o trabalho de vocês, onde é que a pessoa pode comprar os gibis de vocês, quais as redes sociais de vocês, fazer um jabazinho aí de vocês, gente. Quer começar pela Diana? Oi, pessoal. Eu tô aqui no celular agora porque a fonte do meu notebook acabou de queimar. Eu vou ter que sair do debate para resolver isso, né? Tem que trabalhar. Agradeço muito o convite de todos vocês. Agradeço o Festival Mica, ao Mário, e a companhia dessas pessoas queridas aqui. Para mim tá faltando só o livro de Kael, que eu ainda não tenho o meu, mas eu tô louca para ler. Então, meu Instagram é diana.salu. Atualmente, acho que por lá você acha todas as informações sobre as minhas coisas, né? No link lá na bio tem alguns links diferentes. Tem um link para uma página no Issu, onde tem alguns quadrinhos meus disponíveis gratuitamente. Tem um link para minha loja, que atualmente ela está funcionando na plataforma Praça. A Praça é uma plataforma que está sendo tocada pela Bolha Editora, né? A editora independente, muito massa aqui de Brasília. E ela se propõe a ser um espaço que junta diferentes editoras e publicadores independentes.
Então, aí você entra na página da praça e tem lá as lojas, e você vai vendo por cada editora, por cada tema também. E também é um espaço onde vão rolar cursos, oficinas e tal. Tá bem legal esse projeto. E aí, no momento, eu migrei a minha loja toda para lá. Está funcionando junto com o projeto da praça. Na minha loja, vocês encontram Cartas para Ninguém, que a gente conversou aqui, né? Também algumas outras zines, como Para Pele Alguma, que essa zine, ela meio que surge do Cartas, junto com alguns outros desenhos de cadernos, a partir de um convite que eu recebi de uma amiga, a Manzana, também quadrinista, né? E que fez essa minha tatuagem aqui. E a Manzana me chamou para fazer um flash com desenhos meus para ela tatuar, quando eu fui a Fortaleza lançar meu livro. E aí a gente pensou esses desenhos juntos, assim. São desenhos em preto e em azul. Tem também o quadrinho Então Você Quer Escrever Personagens Trans. É um quadrinho que foi o meu último lançamento, né? Eu fiz durante o finalzinho de 2019, início de 2020. E foi publicado agora no início do ano, pela Benfeitoria também. Que é um quadrinho voltado primeiramente para pessoas cis, mas acho que pessoas trans vão se divertir também. Analisando essa questão da representação dos lugares colocados para pessoas trans e da própria questão de como as narrativas funcionam como um espaço de poder, mas também usando um pouco de humor e, enfim, algumas provocações para trazer. E também tem lá na minha loja esse livro aqui, que é uma antologia de poesia, Tomar Corpo, publicado pela editora Jandaíra, e que eu participei, eu fiz o projeto gráfico e a capa do livro. E tem alguns poemas meus também, foi de uma residência de escrita, que eu participei em dezembro de 2019. Em breve eu vou estar subindo lá também o Histórias Quentinhas, que é uma antologia organizada pela Eli Irineu, quadrinista trans maravilhosa, que eu participei também. E por enquanto é isso, assim, tem alguns projetos de lançar novos projetos de zines pela frente, mas ainda não sei ainda o que vai ser, então não vou falar. E também queria pedir para vocês acompanharem o projeto que eu comecei recentemente, que é o Transinice. É um ciclo de um laboratório de oficinas de zines por pessoas trans, para pessoas trans. A gente teve a primeira turma agora em agosto, setembro. Foi muito legal esse encontro, e a partir da primeira turma a gente lançou a Ziniteca virtual no site. Então, só acessar transinice.com, vocês vão ver lá. É transinice.com. E a gente está juntando esse espaço virtual para organizar zines de autorias trans, inclusive pessoas trans que estiverem assistindo, que tiverem zines, mandem para a gente. A gente quer colocar o máximo de zines possível nessa Ziniteca, que a gente possa ter esse espaço online onde a gente pode acessar produções de autoria trans. É isso. Trelo. Vocês podem achar o meu trabalho no Instagram, no vitorello.arte, ou no meu site vitorello.com. Eu tenho zines também que eu vendo, mas eu tô sem lojinha no momento porque a vida, né, acontece. Mas só entrar em contato lá no Instagram, por e-mail. É isso aí. E o Kit Gay tá nas livrarias, né? Isso aí, e o Kit Gay já não tá mais nas minhas mãos, quer dizer, literalmente na minha mão nesse momento, mas vocês entenderam. Dá para adquirir no site da Veneta ou em outros sites das livrarias que vocês conhecerem. Tenha preferência pela sua livraria local e pequena. Vamos apoiar esses espaços. Não tenho projetos que dê para eu falar a respeito assim mais imediatamente. Tô por enquanto na ressaca do Kit Gay. Tenho que dar um tempinho aí para eu digerir melhor, né, essa experiência toda. Mas eu queria agradecer muito ao Mário, o pessoal do Mix Literário, e estou muito feliz também de estar participando de um papo tão legal com pessoas que eu admiro, como o Lino e a Diana. Gosto muito do trabalho de vocês, eles estão aqui na minha estante. E é isso aí. Bom, Lino. Obrigado, eu queria muito agradecer também o convite, o pessoal do Mix Literário, Diana, Kael, Mário, também
pessoas que eu admiro muito, trabalhos que são super importantes, que são formativos para mim. Também o pessoal os intérpretes, né, que estão aí fazendo esse trampo. E, bom, o meu Instagram está aí escrito aí embaixo do meu nome, é @monstrans_HQ. Lá eu estou sempre colocando as atualizações dos trabalhos novos que eu estou fazendo, eu coloco algumas promoções na minha loja. O meu site é www.linoarruda.com ou www.monstrans.com.br, porque o site foi denunciado no Instagram, então eu tive que fazer um redirecionamento, então tem dois. E, bom, acho que o que eu tô lá na minha loja, vocês vão encontrar algumas das minhas ilustrações, alguns posters, principalmente o Monstrans, né? Tem as versões do Monstrans ali. Alguns zines, que possivelmente já estejam esgotados. Eu estou trabalhando, tem muitas pessoas me pedindo zines, então eu estou trabalhando em reeditar eles, fazer uma antologia dos melhores quadrinhos desses zines, lançar um Kickstarter, aí, uma vaquinha, eventualmente. Mas não deu muito tempo de curtir a ressaca do Monstrans, o PROAC. Inclusive, a Diana está participando, tá? Não sei se você lembra que mandou uma anuência aí. Sim. Está participando como consultora de roteiro, uma pessoa incrível para isso, fez a consultoria do Monstrans também. Então, esse quadrinho novo que vai ser lançado no ano que vem, com o financiamento do PROAC, ele chama Cisforia, escrito por mim e pelo Luiz Castanho, que também é roteirista, faz consultoria para personagens trans, é um grande amigo meu, e a gente criou esse universo surreal em que o governo é feminista, o governo se dá conta de que o governo é quase como uma biopolítica de inteligência artificial que se dá conta que, olhando os dados policiais, percebe que a identidade mais perigosa e que deve ser marginalizada é as homens cis heterossexuais. Então, essa porção da sociedade, ela acaba sendo coagida a, se quiser permanecer cis heterossexual. Então, uma série de vigilâncias, chips implantados, principalmente durante a prática sexual, para pedir consentimento, se não vai preso. Tem toda uma biopolítica específica que marginaliza essa subjetividade. E, ao mesmo tempo, então, muitos homens cis acabam transicionando, virando mulheres trans, e uma porcentagem deles agora está reivindicando a transmasculinidade. É uma forma de manter homens cis querendo ser homens trans. É uma forma de manter a sua masculinidade com uma outra roupagem. E aí existe uma série, como se fosse um paralelo de feministas radicais, da mesma forma que as feministas radicais se opunham às mulheres trans, agora são os homens trans se opondo aos homens cis trans. É muito difícil de explicar esse roteiro. Homens cis trans. Já tô amando, PROAC gostou. Essa é a maior nota do PROAC, cara. Maravilhoso. E aí é isso. Esse vai ser o primeiro volume, são 4 volumes, a gente já está com o roteiro todo ali, mas é muito trabalho para um ano só. Eu desenho sozinho, faço a cor sozinho, e tenho ainda bem a parceria do Luiz para agilizar esse roteiro. Então, o primeiro volume vai sair agora no ano que vem, e muito em breve a gente vai fazer um Kickstarter, esse primeiro volume, que chama O Pior dos Dois Mundos, que é um pouco muitas biografias trans, formas de falar de pessoas trans, era você é o melhor dos dois mundos. Então, nessa vem essa versão do Pior dos Dois Mundos. O primeiro volume, a gente vai trazer uma série de prêmios aí na vaquinha, já quiser garantir o seu exemplar, dá para correr, porque vai ser provavelmente uma tiragem pequena, né, desse primeiro volume, e uma série de brindes, né, a gente vai pôr zine no meio, enfim, a gente está trabalhando nisso aí. E nesse momento também, no meu Instagram, dá para ver o meu projeto mais novo, uma parceria com a Wendy Yu, que é uma mulher trans que escreve jogos de RPG. Então, a editora da Inglaterra, que chama Soul Muppet, ela contratou a Wendy, aceitou um projeto da Wendy de RPG bem nerd, assim, RPG, jogar com, né, seus monstros, aqueles jogos de mesa, né? A premissa do jogo é que a gente é os monstros, somos monstros dissidentes LGBT e vamos nos vingar da polícia, dos nazistas, da aristocracia, enfim, tem uma série de outras facções humanas.
são os monstros queer se vingando dos humanos. Eu estou postando aí diariamente as 26 ilustrações que eu fiz para esse projeto. Então, quem quiser acompanhar, é só seguir lá no monstrans_HQ. Maravilhoso, gente. Chegamos ao fim do nosso bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Mário César, minha arroba para quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram é mas_que_Mário, _Mário. E também quem quiser conhecer mais autores de quadrinhos LGBTQIA+, pode ver no site da PocCon, que é www.poccon.com.br. Lá a gente tem uma listagem dos artistas que participaram das edições anteriores e também temos o nosso Vale de Talentos, que é uma espécie de banco de dados sobre autores LGBTQIA+, ilustradores e profissionais de artes gráficas, que quem quiser, qualquer profissional pode ir lá se cadastrar para entrar nesse Vale de Talentos, que ele é como se fosse, a gente chama ele de LinkedIn bicha, né? Que é lá você pode, se você está procurando algum ilustrador, algum quadrinista, trans, negro, não sei o que, você vai lá, tem as categorias e você pode filtrar por elas e encontrar o profissional que você está procurando. E não procure a gente só em junho, tá, gente? Por favor, para a gente pagar a conta de janeiro a dezembro, tá? Então é isso. Muito obrigado, Mix Literário, pelo convite. Foi maravilhoso. Um beijo e se cuidem, gente.